boa noite a todos, que todos sintam-se em paz em nossa casa de oração e caridade. Bom, nós sempre iniciamos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje não poderia ser diferente. E a leitura de hoje é do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. E ela nos diz: Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens a tomarem por normas da sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Assim, não haverá nem ódios, nem conflitos, mas a união, a concórdia e a benevolência mútua. Então, desta forma, eu convido os irmãos para nos unirmos em oração e rogarmos. Senhor, nos dê a tua inspiração, a tua proteção, a boa assimilação dos ensinamentos que serão repassados na noite de hoje. Que possamos aplicá-los no nosso dia a dia e assim encontrar a paz, a tranquilidade, a harmonia e a felicidade na nossa caminhada aqui na Terra e também no plano espiritual, onde todos nós estejamos aqui na Terra ou no plano espiritual buscamos. Que a paz, a luz e a proteção estejam sobre a vida de todos nós hoje e sempre, que assim seja. Bom, o tema da noite de hoje nos traz a seguinte reflexão: o segredo para a boa convivência. Qual será? E hoje em dia todos nós escutamos muito esta palavra convivência, mas será que a gente sabe o seu real significado? E mais ainda, será que nós sabemos aplicar, ter a boa convivência no nosso dia a dia? O conceito para convivência nos diz que ela é a ação de coexistir, ou seja, estar no mesmo local de maneira harmoniosa, coisa que é muito difícil, e assim ter aquele convívio próximo e contínuo com aquelas pessoas que ali estão, com os outros. Mas será que é fácil a gente conviver harmoniosamente diante de tantos desafios, diante de tantos espinhos que a vida nos apresenta, não importando quem nós sejamos, e ela nos apresenta diariamente esses testes? E aí, será que existe realmente esse segredo que nos traga essa boa convivência que todos nós, de uma forma ou de outra, queremos? Se a gente for analisar, o ser humano, todos nós, a gente é um ser gregário, ou seja, a gente foi criado para viver em sociedade, a gente foi criado para conviver um com os outros. Se assim não fosse para ser, Deus, que é a inteligência suprema do universo que nos criou, teria nos distribuído como? De uma maneira com a qual a gente vivesse isolado, a gente não tivesse contato com ninguém. Mas não é assim que aconteceu. Todos nós convivemos com alguém. Todos nós estamos inseridos em um meio. E é essa convivência diária que nos traz esses testes para a nossa vida. Diante do quê? Diante das dificuldades, diante das adversidades que a gente encontra perante a vivência com os nossos irmãos de caminhada. E onde muitas vezes nós não aceitamos aquelas pessoas que convivem conosco, que elas agem de maneira diferente da nossa. Quantas vezes nós as rejeitamos? E o que a gente deseja sempre? A gente sempre, quando é contrariado, a gente quer moldar ao outro com a nossa maneira de agir, quer que o outro pense como a gente, quer que o outro se molde até na maneira de se vestir e de se comportar, que ele seja como nós. E quando aquelas pessoas que a gente convive não aceitam essas condições, não aceitam as nossas opiniões nas suas vidas, o que acontece?
nós ficamos ofendidos, nós nos revoltamos e muitas vezes a gente acaba se afastando das pessoas. Por quê? Porque o nosso egoísmo, a nossa falta de humildade, o nosso orgulho fala bem mais alto. E assim, a gente tem o costume de agir tão naturalmente, querendo sempre impor as nossas decisões, que a gente nem se dá em conta que agindo desta forma, a gente fere e machuca aos outros. Sempre devido à nossa forma egoísta de agir. Ou seja, poderíamos dizer, com os nossos espinhos. Mas aí a gente faz uma comparação. Se vem alguém e quer opinar nas nossas escolhas, no nosso modo de agir, o que a gente faz? Imediatamente a gente se defende, a gente repele ao outro na defensiva, a gente sempre retruca e a gente acaba fazendo com que o outro se sinta mal, se ele tentar nos moldar à sua maneira, porque, mais uma vez, o nosso orgulho e a nossa falta de humildade não aceita a opinião dos outros. Como a gente percebe, a dificuldade da convivência diária com as outras pessoas é um teste para todos nós, independente de quem sejamos. Por mais calmos e humildes que sejamos, nós somos testados. E esta dificuldade está justamente no quê? Nos nossos espinhos. E quais são esses espinhos, mais uma vez? O egoísmo, o orgulho, a nossa falta de humildade de querer se achar sempre que você sabe tudo, naquela falta de empatia que a gente acha às vezes que já é empata nesta vida, mas não, a gente ainda não sabe se colocar no lugar do outro. E mais ainda, na falta de aceitação, diante das escolhas dos nossos irmãos de caminhada. Por isso é que a gente, na convivência diária, nesse contexto que é difícil de viver, e cada vez parece que está mais acirrado esses testes nas nossas vidas, a gente precisa exercitar o quê? Tolerância, respeito e muita paciência. Para quê? Para que a gente não fira os outros com as nossas atitudes e nem saia ferido das situações. Por quê? Porque se nós levarmos tudo a ferro e fogo, retrucando, revidando, nós estaremos sempre estressados e irritados. E isso contamina, mina os ambientes. E assim a gente se dá em conta mais uma vez que a tolerância e que o respeito perante aos outros, perante a nossa convivência diária, se fazem necessários, são indispensáveis, para que a gente possa ter essa vida mais leve e mais harmoniosa, que faz bem a todos nós. Na verdade, nós podemos até discordar, porque seria muito em aceitar tudo. Ninguém aceita tudo. Mas tem como. Nós podemos aceitar as opiniões dos outros, mas aceitar com respeito. Jamais querendo impor as nossas opiniões de forma autoritária. Poderíamos dizer, como os dizem os mais jovens, nos achando. Não. Tenhamos sempre o respeito perante os outros. Somente agindo assim é que a gente vai aprender a lidar com as diferenças que nos aparecem diariamente, que a gente encontra na nossa caminhada. Por isso, mais uma vez, é preciso manter o respeito pelo nosso semelhante, aceitando como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. É preciso que a gente tome sempre muito cuidado também com esses espinhos que nós trazemos, que também são as nossas palavras, as nossas atitudes. E quem é que a gente fere com as nossas palavras e com as nossas atitudes? Aqueles que estão mais próximos a nós, aqueles que nós convivemos quase que diariamente, aqueles com que a gente tem mais liberdade, porque daí a gente extravasa e diz o que deve e o que não deve. E depois da palavra lançada, é como uma flecha. Ela machuca e a cicatriz vai ficar. E a gente acaba ferindo os que mais amamos. Então tenhamos cuidado
com as nossas palavras e com as nossas ações. Eu ouço com frequência hoje em dia que conviver harmoniosamente está sendo uma arte. Poderíamos dizer que uma obra de arte valiosíssima, sim, se a gente conviver bem. Outros até dizem que é uma obra de arte mal acabada. Eu já diria que seria uma obra de arte em construção, porque a gente inicia uma boa convivência, dali a pouco dá um passo atrás, volta a um turbilhão e a coisa está sempre em construção. O fato é que a convivência com os outros, ela desperta em nós, em todos nós, os melhores e os piores sentimentos que a gente possa imaginar. Por quê? Porque no dia a dia todos nós convivemos com o agradável e com o desagradável dos nossos irmãos de caminhada. O agradável, se a gente se der em conta, ele não nos causa nenhum transtorno. A gente nem se dá em conta, sabe que é muito bom conviver com certas pessoas. É maravilhoso. Nos trazem paz, nos trazem sossego, tranquilidade. Mas conviver com o desagradável no dia a dia, isso nos incomoda. Não é fácil. Conviver com aquilo que nos tira a paciência, que nos irrita, com aquilo que a gente não gosta nos outros. Tenhamos a certeza, é muito difícil e é um teste na vida de todos nós. E a situação acaba piorando quando nós percebemos a incapacidade que a gente tem de fazer com que as coisas sejam do nosso jeito. E aí é que a gente se dá em conta de quê? De que a gente não tem o controle de tudo como a gente gostaria. Muito menos nós temos o controle sobre as pessoas. E assim, a gente também se dá em conta que a gente não tem o poder de mudar o outro. A gente só pode mudar a nós mesmos. Ao outro depende dele. E é difícil aceitar isso. Por quê? Mais uma vez, o nosso orgulho é grande. E para a gente viver bem, a gente tem que trabalhar esse orgulho que está dentro de nós. E uma das formas é aceitando as escolhas do outro, tendo respeito pelas suas decisões, pelas suas escolhas. No livro Respostas da Vida, André Luiz nos diz uma coisa, todos nós sabemos, a vida, ela vem de Deus, mas e a convivência? A convivência, ela vem de nós, e a boa convivência onde nós estivermos depende de como nós estamos agindo, de como nós estamos tratando aos outros. Depende das nossas atitudes. Se a gente for analisar, a gente gosta muito de ver os defeitos dos outros, de querer opinar nas escolhas dos outros. Mas e aí, quando é que a gente olha os nossos defeitos? Quando é que a gente olha as nossas manias, os nossos vícios morais? Será que a gente já consegue perceber? Quando alguém vem nos alertar sobre algo que logo ali pode nos machucar, será que a gente aceita a opinião dos outros? Será que a gente também já parou para analisar como é que está a nossa convivência, o nosso relacionamento com aqueles que estão próximos a nós? E aí basta aquela velha e boa pergunta que todos nós conhecemos. Será que nós estamos tratando ao outro conforme nós gostaríamos de ser tratados? Nós não podemos esquecer uma coisa. Todos nós temos um planejamento reencarnatório. E aqueles companheiros que estão partilhando essa existência conosco, que estão no nosso dia a dia, são os melhores que a sabedoria divina concede em favor de nós mesmos, por mais que eles nos expliquem. Mais uma vez, André Luiz nos diz, se você encontra uma pessoa difícil no seu dia a dia, essa é a criatura exata, a criatura perfeita que as leis da reencarnação te trazem para o trabalho do seu aperfeiçoamento próprio. Não é o acaso que ela está ali. As pessoas que nos compreendem, essas são as bênçãos que a gente encontra na vida e que alimentam o nosso ânimo para trabalhar. É uma maravilha. Se a vida fosse só de coisas boas, não é? Agora, entretanto, aquelas outras, aquelas que ainda não nos entendem, aquelas de difícil convivência, são os testes
que a vida igualmente nos oferece, a fim de que a gente aprenda a compreender. E esses testes, não importa quem sejamos, todos nós passamos, todos nós temos nas nossas vidas. Por quê? Porque a vida, todos nós sabemos, ela é essa escola. E todos nós estamos matriculados numa escola. E quando a gente está na escola, todos nós já estivemos, passamos por provas. E na nossa vida não é diferente. E na vida, hoje em dia, para a gente cumprir as nossas provas com êxito, depende do quê? Da boa convivência entre todos. Mas então, o que é necessário para nós termos essa boa convivência no nosso dia a dia com os outros? Primeiro, temos que analisar. Será que quando não há aquela convivência com os outros, conforme nós gostaríamos, seja lá dentro do nosso lar, no meio, lá entre nossos amigos, no ambiente de trabalho, será que a culpa sempre é do outro? Mais uma vez, nós temos que aceitar. Todos temos defeitos. Porém, quando se trata de defeitos, é muito comum o quê? Nós somente olharmos para o defeito dos outros. Ou seja, nós acusamos mais uma vez as manias, as ideias, as atitudes que estão erradas no outro. Mas quantas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos? Quantas vezes nós nos analisamos e percebemos que nós também temos defeitos? Nós também temos manias que incomodam os outros. Nós também erramos. Quantas vezes a gente já percebeu isso? É muito difícil, ainda mais quando é com a gente. Isso não acontece por quê? De nós nos analisarmos, porque, mais uma vez, o nosso orgulho só faz enxergar as qualidades que nós temos. Nós acabamos sempre nos achando os perfeitos. E a gente tem dificuldade de enxergar que nós temos defeitos e que nós, muitas vezes, causamos os mesmos sofrimentos aos outros. Com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir. Por isso que a gente tem que estar sempre se questionando. Será que a forma que eu estou agindo com o fulano, com o beltrano, com o ciclano, eu gostaria que agissem comigo? E esse teste que a gente necessita passar nessa vida nos é dado através dessa convivência. Então, a convivência é essa grande oportunidade que nós temos nas nossas vidas de aprender a lidar com esse lado menos nobre que nós temos, onde este lado está carregado com a nossa impaciência, com a nossa incompreensão perante os outros, com a nossa inveja, com o nosso ciúme e principalmente com o nosso autoritarismo. E aí eu questiono mais uma vez, todo esse lado, todas essas coisas não tão boas que a gente tem que trabalhar diante da convivência, onde é o melhor local para nós podermos trabalhar? Dentro da nossa família. E aí a gente se observa. A gente acha que a família do outro sempre é perfeita. Mas se a gente observar os relacionamentos dentro de uma família, talvez para muitos de nós seria como se ali existisse um amor incondicional dentro daquela estrutura familiar. Tudo seria perfeito. Mas será que é assim mesmo? Se a gente observar, dentro das famílias não é bem assim. Por quê? Porque a gente percebe um irmão com ciúme de outro. Muitas vezes a incompreensão entre pais e filhos, entre o marido e mulher, e tantos outros problemas que a gente percebe que se encontram dentro de uma estrutura familiar. Por isso é que ali, naquele ambiente doméstico, nós encontramos tudo aquilo que a gente necessita para o nosso crescimento, seja ele moral ou espiritual. Nós temos muitos espinhos a serem suportados dentro de uma estrutura familiar e mais ainda ferimentos a serem curados dentro do nosso lar. E tudo isso devido, a grande maioria, às reencarnações passadas, às dificuldades que hoje se apresentam na nossa caminhada.
podemos ter a certeza, são os resgates das vidas passadas. Porém, ninguém está aqui para cometer erros novamente. Ninguém está aqui para ser infeliz. Por isso que a gente sempre tem que buscar um auxílio, encontrar um meio para o bem viver aonde nós estivermos. Tenhamos a certeza. A bondade do Pai Maior, ela nos coloca no local exato e com as pessoas certas, para que a gente possa reparar, para que a gente possa superar e transformar a nós mesmos e aquelas relações que ali estamos vivenciando. E isso tudo para o nosso melhor, para a nossa felicidade. O difícil é a gente aceitar e entender tudo isso. Por quê? Porque todas essas situações difíceis que se apresentam nas nossas vidas são para que a gente possa sempre se perguntar: o que é que nós precisamos aprender com as coisas que não se realizam de acordo com o nosso desejo? O que será que a gente tem que aprender? A gente faz um planejamento e aí a coisa desgringola e a gente não entende. A resposta é muito simples. Nós precisamos aprender ali naquela estrutura familiar a perdoar, a respeitar ao outro, a compreender as limitações alheias, a ter muita paciência com aqueles que ali convivem. Da mesma forma que nós queremos que as nossas limitações sejam compreendidas, da mesma forma que a gente quer ser respeitado, da mesma forma que a gente quer ser amado, a gente tem que fazer ao outro. A gente tem que tratar aqueles que conosco convivem. Porque se nós enxergarmos alguém como sendo aquela pedra no nosso caminho, aquele espinho a nos machucar, a gente precisa se lembrar que muitas vezes nós somos as pedras no caminho de alguém, nós somos os espinhos a alfinetar aos outros. Por quê? Porque ainda nós não somos perfeitos. E é justamente essa pedra no caminho, esse espinho, essa pessoa de difícil convivência que testa os nossos limites. Só que se nós soubermos conviver harmoniosamente com essas dificuldades que se apresentam no caminho de todos nós conseguiríamos superar esses instintos primitivos que ainda fazem parte de todos nós. E aos poucos nós começaremos a perceber que essas pedras, que esses testes que se apresentam na nossa caminhada são os que nos tornam mais fortes na nossa vivência diária. Por isso é que a gente tem que se lembrar de uma coisa: todos nós estamos num nível diferente de evolução, seja intelectual, seja moral, seja espiritual. E isso explica o porquê de tantas opiniões diferentes. As pessoas, elas só podem agir de acordo com o conhecimento que têm. E nós não podemos esperar que elas ofereçam mais do que elas podem. Assim como nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Por quê? Porque cada um de nós oferece aquilo de melhor carrega em seu coração. Porém, uma coisa todos nós podemos oferecer, independente de quem sejamos, independente da graduação, da classe social e onde nós estivermos. Respeito e educação perante a todos os nossos irmãos e caminho. Não importa quem sejamos, mas que tenhamos sempre respeito e educação. Então, diante do exposto na noite de hoje, se nós tivermos essa humildade de reconhecermos que nós também erramos, que as falhas e os erros acontecem na vida de todos nós, tenhamos a certeza. Isso não está sendo sinal de fraqueza da nossa parte, não. Mas sim de que nós já estamos nos melhorando, de que nós estamos certamente começando a evoluir, ou seja, renovando os nossos sentimentos para melhor, onde a gente já está se dando em conta. E que a gente precisa mudar nossas atitudes, mas mudar para melhor. Porque é em busca desse melhoramento, desta evolução que todos nós estamos. Porque esse é o objetivo da nossa reencarnação. Nos melhorarmos.
porque todos nós ainda somos espíritos em evolução e necessitamos desta transformação em nossas vidas. E é por isso que nos ensinou Jesus um antigo ensinamento da lei, que é o guia mais seguro e podemos dizer atual para as nossas atitudes diárias. E é esse ensinamento que nos foi trazido há muitos e muitos anos atrás, que nos revela o segredo para a boa convivência. Eu peço então a Cecília que coloque o vídeo que nos trará essa resposta. Qual é o segredo para a boa convivência? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça para os outros o que gostarias que os outros fizessem por ti. Essa é a mais completa expressão para a boa convivência. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que, tomado por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo, e quando os homens a tomarem por norma de sua conduta e por base de suas vidas, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. E assim não haverá mais nem ódios e nem conflitos, mas sim união, concórdia e benevolência mútua entre todos, ou seja, a boa convivência e um reino de paz entre todos. E isso depende de nós, do nosso esforço e das atitudes de cada um de nós, para o bem maior. Segredo para a boa convivência. Então, como percebemos, qual é o segredo para a boa convivência? Ama o teu próximo como a ti mesmo, faças para o outro o que gostarias que os outros fizessem por ti. Então, sigamos a nossa caminhada, sempre tendo em mente que o respeito ao diferente é que gera harmonia. Sigamos essa caminhada sempre, agindo com o outro, em pensamentos, em palavras e ações, sempre conforme nós gostaríamos que agisse conosco. E assim, certamente, nós encontraremos na nossa caminhada e teremos a boa convivência perante todos. Então, agora, eu convido os irmãos para fecharem os olhos físicos, nos tranquilizarmos, nos unirmos em oração e rogarmos ao plano maior. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome perante a vida de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de paz, de sabedoria e proteção. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto no mundo espiritual. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores e aqueles que nos tenham ofendido, com o esquecimento de todo o mal que tenham nos feito. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade, mas livrai-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos. Porque, Pai, só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que as bênçãos aqui derramadas sejam levadas a todos aqueles que estamos mentalizando, aos nossos familiares, aos amigos, aos doentes deste planeta, aqueles que estão nos hospitais, tanto aos doentes quanto aos cuidadores. Que Deus Pai os dê forças e o ânimo para seguir nessa trajetória, nesses testes que a vida apresenta.
leve o consolo e a renovação interior àqueles que estão nos presídios, necessitando dessa passagem. Que ali sejam derramadas as bênçãos e renovação. Ó Pai de poder e bondade, proteja este planeta contra todos aqueles que aqui desejam fazer algo que não nos traga o crescimento, tanto moral quanto espiritual. Protegei-nos, ó Pai, porque Tu tens o poder para tudo. Que a Tua paz, ó Pai, que a Tua luz seja derramada sobre a vida de todos nós e que aqueles que necessitam do Teu encaminhamento recebam esse auxílio que buscam. Ó Pai de poder e bondade, deixai-nos sobre a Tua proteção e sobre o Teu amparo, hoje e sempre. Que assim seja.